Boa noite, espero encontrá-los bem. Queria convidar vocês, juntamente conosco, eu e meus colegas, a participar de uma aventura do que Deus pode fazer através da vida de um homem quando ele resolve dar ouvidos ao que o Senhor falou com ele. E esse homem, ele é o Loren Cunningham. Ele é o terceiro filho de uma família de missionários em que seus pais, Tom e Joel Cunningham, eram missionários desde sempre, e ele cresceu, conviveram nesse ambiente, viajando de cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor. E em um desses momentos, aos 13 anos de idade, foi quando ele recebeu o primeiro convite para pregar. E a partir daquele momento, foi quando ele ouviu o Senhor falar com ele a primeira vez, e a partir dali começou o chamado dele. Então eu convido vocês a estarem aqui junto conosco, participando dessa aventura e entendendo o que o Senhor faz quando nós damos ouvidos a Ele, quando a vida dele é a nossa vida e quando nós entendemos aquilo que Ele tem pra gente nessa terra. Vem com a gente. Certa vez, em uma viagem muito especial a Bahamas, algo incrível aconteceu. Loren estava retornando de um culto e ele foi lá e se hospedou na casa de um missionário. E naquela noite, entrando naquele quarto, algo surpreendente aconteceu. Como de costume, Loren abriu a sua Bíblia e pediu para que o Senhor falasse com ele. Naquele momento, ele começou a olhar e ele começou a deslumbrar um mapa mundi, só que de uma forma totalmente diferente. O quadro se encontrava vivo e ele começou a enxergar ondas se formando. E essas ondas, elas se formavam e iam entrando em vários continentes. E essas ondas se transformavam em jovens, homens e mulheres, pregando o evangelho nas ruas, nas calçadas e de casa em casa. Esse foi o momento onde marcou o início da chamada de Loren ao seu ministério. Logo após isso, Loren começou a compartilhar acerca daquilo que o Senhor tinha comunicado a ele naquela visão. Fazendo isso, ele conheceu Dallas e Larry, que foram os dois primeiros jovens que se envolveram nessa visão e foram os primeiros enviados na missão da Jocum. Ma Loren, come ha conosciuto sua moglie Darlene? Un giorno Loren è stato invitato in un ristorante insieme a Darlene e i suoi genitori e lui descrive questa cena in modo diverso. Lui descrive che Darlene lo guardava anche male, Darlene era vestita super male, ma per lui è stato comunque amore a prima vista, anche se per Darlene no. Nei giorni successivi, anche se a Darlene neanche parlava con Loren, Loren non ha perso le speranze con lei e piano piano ha cercato di conquistarla, essendo solo semplicemente suo amico. Lei ha iniziato ad aprire il suo cuore a Loren e a dirgli che in realtà a lei piaceva un ragazzo che ha dovuto rinunciare perché Dio le aveva detto di rinunciare perché non avevano la stessa chiamata missionaria. Darlene continuava a dire che non voleva sposarsi, che la sua chiamata non era avere un matrimonio, ma Loren piano piano ha conquistato il suo cuore, tanto che dopo alcuni mesi che si stavano conoscendo, poco prima di Natale a San Francisco, in un ristorante, lui le ha chiesto se voleva sposarla. All'inizio lei non ci ha creduto veramente, pensava fosse uno scherzo, ma lui parlando seriamente le ha detto voglio sposarti e lei ha accettato e quindi dopo solo 6 mesi, il 5 gennaio del 1963, loro si sono sposati. Alguns anos após Loren ter a visão, Deus pediu a Loren que tirasse um tempo só para ele, aonde Deus fez uma cirurgia e mostrou a Loren onde ele estava errando e onde ele estava sendo orgulhoso. No 7º dia de jejum, Loren recebeu uma ligação e foi resolver alguns problemas que estava tendo por causa da chuva que tinha atingido os panfletos que iam imprimir. Em uma de suas reuniões no Café Bar, Loren focou em um jovem e começou a conversar com ele. Esse jovem se chamava Calaf, que após isso se tornou um dos grandes líderes da Jocum. Calaf, assim como muitos jovens, nasceu e cresceu na igreja, mas não tinha um relacionamento profundo com Deus. Nessas reuniões com Loren, resolveu largar tudo, todos os seus planos e tudo que já tinha planejado para seguir a missão. Foi nesse momento em que ele seguiu para o caminho dele, seguiu para o país dele, para a cidade dele, para a nação dele, e resolveu montar ali uma base na Jocum.
Lauren e Darlene já viviam de muita confiança em Deus durante todo o seu ministério, incluindo isso todas as áreas da sua vida, entre elas o financeiro. Os dias estavam passando, os meses, e nada da acomodação aparecer. Mas Lauren não se desesperava. Ele ficava pensativo, mas continuava crendo que o Senhor iria prover. Certo dia, ele recebe uma ligação do seu amigo Dom, falando que encontrou uma acomodação. E ele pergunta se era um acampamento, um armazém e o que era. E Dom responde: não, é um castelo. Lauren indaga em certo momento, mas entende. Ao ouvir mais, Lauren entendeu que o castelo era o local perfeito para os jovens. Encerrando a ligação, Lauren logo foi orar e ouviu do Senhor que o castelo não deveria ser só uma acomodação passageira, mas que ele deveria se tornar uma base da Jocum. E os dias se passaram, Lauren foi se programando, marcou uma reunião para comprar o castelo. E a compra aconteceu de uma maneira esplêndida. Tudo ocorreu muito bem e a compra foi muito bem sucedida. E assim, o Senhor realizou mais um grande sonho, mais uma grande conquista para a história da Jocum, um castelo. Após a compra do castelo em Monique, eles conseguiram realizar um grande evangelismo durante as Olimpíadas. 1000 jovens se reuniram naquele lugar. Enquanto 500 ficavam orando e jejuando, 500 iam para as ruas levar o evangelho. Porém, o que aconteceu foi: eles começaram a se sentir deslocados, como se não tivessem sido convidados para essa festa. Foi então que resolveram se dividir em grupos menores e irem evangelizar em creches, escolas, na comunidade, e assim foi o que aconteceu. Foi então que um grupo de terroristas invadiu Monique e sequestrou e matou 9 jovens israelenses. Foi então que a comunidade, percebendo o que os jovens faziam, acolheram eles. Devido a isso, as comunidades e as pessoas entenderam a relevância do grupo missionário ali. Muitos se converteram e aceitaram a Jesus, trazendo assim sucesso ao grupo missionário. Depois de um tempo, surgiu a Jocum. Peraí, desculpa. Após a compra do castelo em Monique, eles conseguiram realizar um grande evangelismo durante as Olimpíadas. E durante essa conversa, eles compartilharam muitas coisas que o Lauren e a Darlene tinham vivido, e o quão bem para